mundo de harmonização. Bom dia. Bom dia. E a mensagem é do livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Esta é a mensagem. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que amemos uns aos outros. 1 João, capítulo 3, versículo 11. Em todo o mundo sentimos a enorme inquietação por novas mensagens do céu. Forças dinâmicas do pensamento insistem em receber modernas expressões de velhas verdades. Ensaiando-se criações mentais diferentes, notamos, porém, que a arte procura novas experimentações e se prova de mensagens novas negativas, que a política inventa ideologias e processos inéditos de governar, e dilata o curso da guerra destruidora, que a ciência busca desferir voos mais altos e institui teorias dissolventes da concórdia e do bem-estar. Grandes fações religiosas efetuam um trabalho heróico na demonstração da eternidade da vida, suplicando sinais espetaculares do reino invisível ao homem comum. Convenhamos que haverá sempre benefício nas aspirações elevadas do espírito humano, quando sinceramente procura as vibrações da natureza divina. Todavia, necessitamos reconhecer que se há inúmeras mensagens substanciosas, edificantes e iluminadas na Terra. A maior e mais preciosa de todas, desde o princípio da organização planetária, é aquela da solidariedade fraternal, no amemo-nos uns aos outros. Esta é a recomendação primordial, sentindo-a cada discípulo pode examinar nos círculos da luta diária o índice da compreensão que já possui acerca dos desígnios divinos. Mesmo que esse ou aquele irmão ainda não a tenha entendido, inicia a execução do paternal conselho em ti mesmo. Ama sempre, faz todo o bem, começa estimando os que te compreendem, convicto de que esse mais depressa te farão melhor. Antes da nossa prece inicial, eu gostaria de fazer um convite. A nossa casa contribui com 38 famílias distribuindo cesta básica. E a gente faz isso com as doações dos trabalhadores e dos frequentadores. Quem tiver condições e puder contribuir com 1 quilo de alimento não perecível, esses que compõem a cesta, seremos muito gratos. E lembrando que é absolutamente voluntário. Quem quiser e puder. Então é isso. Agora vamos à nossa prece inicial. Vamos acalmar nossas mentes, elevar nossas vibrações, mentalizar a doce figura do nosso Mestre Jesus. Agradecermos por mais esse dia e por mais essa oportunidade de aprendizado. Somos gratos também aos benfeitores espirituais dessa casa, que sempre com tanto amor e carinho preparam esse ambiente para nos receber, nos possibilitando um equilíbrio físico e espiritual. Gostaríamos ainda, Mestre, de pedir e agradecer por essa doutrina tão especial que nos destes, que veio para pavimentar o nosso trabalho nesse mundo, veio para nos mostrar a importância das leis naturais, que entendemos através do estudo, do trabalho, do raciocínio, e nos direciona no caminho do bem, do amor e da luz. E agradecidos pela oportunidade de estarmos aqui hoje, aprendendo um pouco mais,
pedimos a permissão para darmos por aberto os trabalhos de hoje. Muito obrigado, que assim seja. Que assim seja. E hoje quem vai trazer os ensinamentos do nosso Mestre Jesus é o nosso irmão Edson Luiz Macedo. Ele é vinculado à União Espírita Caminhos do Bem na Portão. É nosso amigo já de longa data. Seja muito bem-vindo, Edson. Obrigado, bom dia a todos. Bom dia. Muito bom estar aqui nessa manhã tão especial, tão maravilhosa, né? É sempre muito bom estar aqui em cena. E a ideia hoje é a gente pensar um pouquinho, né, no nosso papel. Qual que é o nosso papel? Então a gente já começa aí o título da nossa reflexão da manhã perguntando. Se a gente se pergunta qual o nosso papel, o que nós estamos fazendo aqui, por que nós estamos encarnados na Terra, né? Qual o propósito de Deus em relação a nós, o que será que Ele espera de nós? A gente se pergunta isso, né? Cada um de nós se pergunta. Às vezes acontece essa interrogação, às vezes não, né? Às vezes a correria do dia a dia não nos permite pensar sobre isso. E a ideia é que a gente tenha essa uma hora que nós temos aqui, né, esse contato tão harmonioso, tão amoroso, essa casa sempre, né, envolvida em fluidos que nos deixam mais tranquilos. Então que a gente use desse tempo, se utilize desse tempo para pensar nisso, né? Qual o papel nosso na família em que a gente está, né? Qual o nosso papel na sociedade. E aí a gente, quando fala de sociedade, a gente fala dos diversos locais em que a gente é colocado, às vezes no trabalho, às vezes na escola, às vezes numa atividade voluntária, como aqui no Centro Espírita, né? Em diversos locais que, em certos momentos, a gente é colocado a interagir com outras pessoas. Então, por que será que a gente está ali? Qual seria o verdadeiro significado dessa experiência? E, por fim, na vida, né? Na vida nossa como espíritos, qual que é o meu papel, a minha função, a minha finalidade? O que vocês acham? Será que esse papel é diferente em cada um desses locais que a gente às vezes é convidado a estagiar? Quem que me ajuda aí? Será que o papel é único ou existem diversos papéis? Diversos? Legal. O que mais? A gente pode participar se quiser, tá bom? Se quiser. Cada um assim, de acordo com o que o seu coração está dizendo no momento. Por exemplo, no trabalho hoje. Quem aqui que trabalha fora de casa? Oh, quanta gente. Porque em casa é um trabalho também tão gostoso, tão maravilhoso. Então, fora de casa, a senhora quer participar comigo? Por exemplo, o seu trabalho, a senhora gostaria de me dizer, por exemplo, no seu trabalho, rapidamente, qual que é o seu papel? O que a senhora faz no trabalho? Sou formadora de sujeitos, sou professora. Professora, olha, eu gostei da colocação, formadora de sujeitos, professora, nossa senhora, coisa linda. Qual que é o papel do professor? Lindo, né? Maravilhoso. Educar, auxiliar na educação de almas. Claro que os espíritas pensam assim, né? O professor espírita, ele pensa assim. Eu tenho um papel de auxiliar na educação de uma alma que chegou aqui, que está na Terra, né, participando de uma experiência, e eu tenho uma função, nossa, linda. E quem é dona de casa aqui? Quem que é dona de casa? Qual que é o seu papel como dona de casa? A harmonia da família, o amor, a integração, a união, muita coisa. Muita coisa. Eu gostei quando ela falou amor, harmonia. Né? E será que a professora também tem essa função? Tá vendo, gente? A gente começa a pensar no nosso papel e aí ele parece que vai sendo
conduzido tudo para uma coisa apenas, né? Legal. O que mais que a gente poderia fazer no trabalho? Bom, trabalho a gente já falou na família, na escola. A senhora é professora, é o seu trabalho, né? Mas nós como aprendizes na escola. Quem aqui que está estudando? Está na faculdade hoje? Ninguém ainda? Quem que está estudando em outra... eu vou perguntar para a criançada que está ali fora, que eles aí podem nos dizer, né? Quem que está estudando. Mas digamos que alguém aqui estivesse na faculdade, né? Aprendendo teorias, tantas, mas e o papel dele ali junto nos grupos? Legal, né? Que bacana. Qual será o papel? Será que é só ir lá para a faculdade e aprender? Mas por enquanto a gente está só trazendo perguntas, né? E aí a gente vai buscar respostas lá no final. Deixa eu mudar aqui. E aí a gente começa, lógico, trazendo alguns conceitos da doutrina espírita que são importantes. Né? Vamos trazer esses conceitos para a gente tentar responder essa interrogação. Por que Deus me criou? Por que Deus me deu essa chance aqui, tão gostosa, essa oportunidade? Qual que é o meu papel dentro disso tudo, né? E vamos ver como que Deus nos criou. Lá na questão 115 do Livro dos Espíritos, os benfeitores espirituais, os espíritos superiores disseram para Kardec que Deus criou todos simples e ignorantes, que Deus deu determinada missão a cada um de nós, olha só que lindo, e essa missão tem por objetivo nos esclarecer, a todos nós, e nos fazer chegar progressivamente à perfeição. E dentro desse processo, né, quando chegarmos à perfeição, nós estaremos mais próximos de Deus, nos aproximaremos de Deus. E aí, nessa perfeição, é que nós vamos encontrar a eterna felicidade. Que conceito bonito, né? Questão 115, né? A respeito da nossa criação, da nossa vida, do nosso propósito e aonde a gente vai chegar todos à perfeição. Mas para isso, né, Deus escolheu um mecanismo muito especial, que é a encarnação dos espíritos. Está lá na questão 132. Ele decidiu assim, né? Deus, afinal, pode decidir. E aí ele diz, bom, para chegar à perfeição, vocês vão necessitar encarnar na Terra ou em qualquer outro mundo, né? Existem muitas moradas na casa do Pai. Então vocês vão poder encarnar em vários mundos e ter várias experiências. E esse é o objetivo da encarnação dos espíritos, né? Deus impõe, então é uma determinação divina, né? E o objetivo é chegar à perfeição. Que bacana, né? Então essas duas questões é só para a gente começar a pensar, refletir melhor sobre o nosso papel. E aí na família, vamos pensar um pouquinho na família, gente? Olha que linda a família que Deus nos colocou, né? Aquele ambiente, às vezes de harmonia, paz, amor, às vezes de um pouco de conflito, às vezes bastante conflito, mas um local ideal, segundo a doutrina espírita, para cada um de nós que está aqui encarnado. A nossa família é o local ideal que Deus nos colocou, porque Deus, gente, Ele não joga cartas, né, búzios, tarô, Ele não joga nada para cima e espera cair para ver. Não, Ele determina de forma planejada, organizada. Portanto, a nossa família é o local ideal que cada espírito necessita, né? Então, qual que é o meu papel lá na família? Então, vamos pensar um pouquinho, ó, refletir, sentir, viver, né? E vamos entender que, segundo a doutrina espírita, o lar é uma escola, o lar é uma grande escola, né? Que Deus permite a convivência fraterna, nos possibilita amar de diferentes formas. A gente pensa às vezes nisso, olha que bonito que é o lar. Ou seja, a forma como Deus pensou tudo, né? Nós começamos como filhos, né? Não é a nossa primeira experiência na Terra, é como filhos. Então nós nascemos aqui pequenininho, somos muito amados pelo pai, pela mamãe.
pelos outros parentes, né? Geralmente é assim que acontece, às vezes acontece diferente, mas a regra e a previsão divina é essa, que quando o espírito vem a reencarnar na Terra, ele seja recebido com muito amor, né? Uma quantidade enorme de amor. E aí ele começa a experienciar ou começa a viver essa experiência, né, de filho. E ele tem a oportunidade, desde pequenininho, de amar como filho, né, de se relacionar como filho. Que bonito, né? Então a primeira grande experiência é como filho. E aí a família aumenta, vem um outro irmãozinho às vezes, uma outra irmãzinha, e nós passamos a ter uma outra oportunidade de relacionamento fraternal entre irmãos, então de amar como irmãos dentro da família. Outra experiência dada por Deus. Aí a família vai aumentando, né? Nós vamos crescendo, e podemos ter lá o cunhado que chega, a cunhada, né? Os pais, esses já tiveram a oportunidade de ser filhos e eles vão ter a oportunidade também, né? Mas a gente vai crescendo. E aí conhece alguém, se apaixona. Aí a gente usa esse termo, paixão, né? Porque para amar, às vezes, Deus imaginou que primeiro a gente precisaria se apaixonar, né? Porque para que a gente possa depois tornar a paixão um verdadeiro amor, no início tem a atração, que faz com que a gente se aproxime de alguém. E aí a gente conhece alguém e tem aí a oportunidade de namorar, às vezes, casar, né? E vamos ter, então, a possibilidade de amar como um casal, conjugado, um amor conjugal. Então, olha, eu saí de uma criança, eu passei a amar como irmão, eu passei a amar os outros que chegam à família e depois eu vou me relacionar com uma outra pessoa. E aí eu decidi também constituir família, né? Então, esse casal vai ter filhos, olha que lindo, vai ter filhos. Aí eu vou aprender a amar como pais, como pai, como mãe. Aí, como as coisas caminham, eu vou ficando mais experiente. Chegam os outros, né, por conta desses filhos que também crescem. E eu começo a amar, às vezes, como sogro, sogra. Né? Olha que bonito. Eu vou ser tio, às vezes, também, durante esse processo todo. Vou ter experiência de amar como tio, como tia. Aí vou mais adiante, né? Vou amar como vô e como vó. Olha que amor lindo. Quem que já é vovô e vovó aqui? Nossa, quantos! E não é diferente o papel do vô e da avó do papel do pai e da mãe? É, né? Mas qual que é, no fundo, o objetivo dessa experiência? É a mesma. O objetivo é sempre o mesmo. Né? É aprender a amar. Não tem outro. A gente às vezes não percebe, às vezes não nota nas nossas relações que o objetivo que Deus pensou para nós é sempre o mesmo. E Ele dá várias oportunidades de experiência. Né? Mas aí, continuando a reflexão, ali está destacado, né? A gente destacou um trecho bem importante. Se a família fracassar nesta tarefa de amar, né? De educar o espírito que chega, a sociedade sofrerá as consequências trágicas deste fracasso. Abalada em sua estrutura, mergulhará no caos. Então, uma responsabilidade importante, indispensável, impostergável da família. Educar as almas que chegam. Isso aí a gente não pode delegar a outro. É a responsabilidade da família. Porque quando a família fracassa, a sociedade sente um reflexo. Isso é direto. Então, quando a gente olha para a sociedade e acha que ela está no rumo errado, nós temos uma participação enorme, uma parcela enorme, uma responsabilidade enorme com essa sociedade. Porque, afinal, nós somos parte dela. E tudo vai iniciar na relação em família. Então, se isso acontecer, mas não vai acontecer, né? Porque Deus não pensou a família com esse propósito,
Ele pensou na família com o propósito de agir no bem, fazer o bem e auxiliar no progresso da sociedade, da humanidade como um todo. Olha que lindo esse texto tirado do Jesus no Lar, capítulo 1, o culto cristão do lar. Para aqueles que já conhecem essa obra, sabem que ela é bastante usada no Evangelho em Família, que a gente faz nas nossas casas, né? E esse aí é o primeiro Evangelho em Família, que foi feito por Jesus, junto de seus apóstolos, lá na casa de Simão Pedro, né? E nessa reunião que Jesus teve com seus apóstolos, ele falava justamente sobre a família, né? O berço doméstico. Isso é fala de Jesus, tá? Ali no finalzinho a gente colocou aqui, ó, Jesus. Dizendo assim, ó, o berço doméstico é a primeira escola, é o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendermos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se não nos habituarmos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Que lindo, né? Então Jesus orientando seus discípulos, seus apóstolos. Vamos mais adiante aqui. A família é a estrutura da sociedade, é a exportadora de homens e mulheres que formam a nossa sociedade, que constrói o nosso dia a dia. É instituição divina e irá sobreviver heroicamente aos golpes que lhe têm sido desferidos. Jamais desaparecerá. Vocês acreditam nisso? Quem que discorda que a família um dia vai deixar de existir? Não, né? A família vai sempre existir, porque é uma determinação de Deus. Em várias transformações naturais do nosso processo de evolução. Então, à medida que a gente evolui, a estrutura familiar também vai se modificando, porque é necessário. Né? Os espíritos, afinal, progridem, retornam à Terra, com outras experiências para viver, e, portanto, há necessidade, né, que as estruturas que estão na Terra também se transformem. E a família, como a gente sabe, ela é a estrutura máter, é onde vai nascer tudo, né? E, portanto, ela também vai se transformando, mas ela vai sempre existir, jamais desaparecerá. Sendo, portanto, urgente a sua valorização para que dentro dela eduque-se o homem renovado pela força poderosa do amor, que construirá a nova era, o mundo de regeneração. Eu deveria ter feito uma pergunta bem no início, que a gente vai tentar responder no final, e eu esqueci. Mas eu vou perguntar para vocês. Vocês acham que o século XXI é o século do amor ou não? De forma bem honesta, gente. O que vocês acham aqui? Vamos fazer aquela brincadeirinha lá de levantar a mão lá. Sem medo de levantar a mão. Quem que acha que o século XXI é o século do amor? Quem que acha? Pode levantar a mão. Nossa, como a gente gosta de ficar em cima do muro, gente. Eu vou considerar que quem não ergueu a mão é porque acha que não é o século do amor. Quem que acha que é? Tá, então tem uns 8, 9 ou 10. O resto acha que não é, né? Quem que acha que não é o século do amor? A maioria acha que não é. Por quê? Só uma pessoa me diga por que o século XXI não é o século do amor. A gente tem que ter motivo, né, para achar o que é ou o que não é. Por que não é? Eu posso dar, de repente, a minha visão. Existe muita violência. Existe? Existe, né? Existe muita incompreensão. Existe? Existe. Existe muita injustiça. Muito egoísmo ainda, né? É difícil entender o amor com o egoísmo tão presente. Então faz sentido a gente achar que não é o século do amor. Só que quando a gente faz uma afirmação assim, a gente tem que pensar na seguinte situação. Será que no final do século XXI nós vamos estar aqui, na Terra? Encarnados? Na Terra vamos, mas encarnados?
Eu acho que nenhum de nós vai estar aqui encarnado, a não ser que tenha voltado, mas não vai ter voltado ainda. Gente, no final do século XXI vai ter toda uma geração nova aí, que está surgindo agora, que está vindo agora. Né? E segundo a doutrina espírita, como a gente colocou aqui no finalzinho, nós estamos caminhando para uma nova era, para um mundo de regeneração. Isso aí, concorde ou discorde, pouco importa. Nós estamos caminhando para uma nova era, para um mundo de regeneração. Tá certo? E eu aqui, para dar a minha opinião, que eu não posso ficar em cima do muro, eu tenho certeza que o século XXI é o século do amor. Eu tenho certeza. E no final nós vamos trazer uma afirmação de alguém, né, a respeito disso. Mas também não há problema nenhum em pensar que não seja o século do amor. Mas aí eu vou deixar uma outra pergunta aqui, para a gente se perguntar e pensar. Faz diferença em eu achar que o século XXI é o século do amor, ou eu achar que não é? Faz diferença? Vamos pensar nisso depois. Faz diferença para mim, para o local em que eu estou? Quando eu penso assim, não é o século do amor. Né? Não, está tudo errado. O pessoal que pensa nisso está como é que diz? Como é que fala assim? Está surfando na maionese. É uns termos assim que às vezes as pessoas usam. Mas faz diferença? Vamos pensar mais adiante. Vamos lá, continuemos aqui. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços familiares? E aí o Espiritismo diz que o egoísmo aumentaria, gente, aumentaria. Então a gente tem um papel importante na família, e deve ter um cuidado importante na família que a gente está. Em contribuir para que os laços familiares cada vez se apertem mais. Com todas as dificuldades que representa conviver em família. Porque não é realmente uma tarefa muito fácil conviver com as diferenças num local onde a gente está extremamente próximos uns dos outros. Não é fácil, mas é muito gratificante. E para combater o egoísmo, a gente precisa fazer a nossa parte, todos nós. A família é a base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. Toda vez que a família se enfraquece, a sociedade experimenta conflitos, abalada nas suas estruturas. Toda vez que eu contesto, que eu reclamo da corrupção de algumas pessoas, né, corruptas, que fazem mal, às vezes, e chega até nós isso, claro que chega, faz parte. Nós precisamos saber o que está acontecendo, até para que a gente haja diferente, né? Afinal, eu tenho livre-arbítrio, eu tenho o poder de decidir, ninguém me obriga a fazer nada. Eu faço aquilo que eu quero. Né? Eu respondo pelo aquilo que eu fiz. E eu vou obter um resultado das minhas ações. Mas é importante eu ver o que acontece, por que os outros fazem. Compreender por que os outros ainda agem dessa maneira. Por que será que ainda agem dessa maneira? Né? Mas não julgar. O julgamento não é bom. Jesus falou assim, não julgue, não julgue. A gente deve conhecer o que está acontecendo para que a gente possa refletir naquilo tudo que está se passando. Mas não julgar e principalmente condenar o outro, as ações do outro. Eu preciso tentar verificar as minhas ações. Né? E aí, lógico, fazer o que eu possa para tentar melhorar se não tiver adequada. Questão 913, o que é o egoísmo? Né? Dizem os benfeitores, os espíritos superiores a Kardec, disseram que o egoísmo, dele deriva todo o mal. Dizem mais, dizem que é no egoísmo que está a verdadeira chaga da sociedade. E que o egoísmo é incompatível com justiça, amor e caridade. E digo mais, justiça, amor e caridade é a lei mais importante, a lei divina mais importante, segundo os espíritos. Portanto, o egoísmo ele é incompatível. E nós devemos combatê-lo sempre. Sempre. E aí Deus, como é sábio, justo, e a gente sabe disso também, ele, né, o que ele fez? Né?
conhecendo profundamente a fragilidade dos seus filhos e os perigos que o egoísmo oferece para o nosso progresso, o que ele criou? Um mecanismo para que a gente possa auxiliar a combater o egoísmo. E qual que é esse mecanismo? Qual que é? Vocês não leram ali ainda? Quem que leu ali? A família. A família é o mecanismo que Deus criou. Porque dentro da família, por mais que a gente tente, às vezes, fingir algumas coisas, é difícil, não é difícil? Na família a gente tem que ser autêntico, né? A gente convive com aqueles afins, né? Com aquelas pessoas, aqueles seres que Deus achou por bem nos colocar ali, naquele momento. Então, na família, a família é esse mecanismo para a gente trabalhar o egoísmo, para a gente lutar contra ele, porque geralmente a gente ama ali no ciclo familiar. Uma mãe, dificilmente ela vai ser egoísta em relação ao seu filho, vai? Não é mais fácil a mãe deixar de comer para dar comida para o filho? O que as mães dizem aí? Eu lembro quando eu fui mãe. Porque eu já fui mãe também, gente. Olha que essas experiências a gente vive, né? A doutrina espírita é tão rica que ela vai dizer que o espírito não tem sexo. Vocês sabiam que o espírito não tem sexo? Não, o espírito não tem sexo. Nós vivenciamos experiências. Então, nas diversas experiências, o Edson provavelmente já foi mãe. E eu espero ter sido uma boa mãe, espero. Se não for, eu vou ter que voltar a ser mãe daí, né? Para aprender a amar incondicionalmente. Mas a mãe deixa de comer para alimentar o filho. Então, ela não pensa nela. Às vezes o irmão também, ele deixa de fazer algo para ajudar o irmão dele. Olha que coisa linda. E o filho às vezes faz, deveria e deve fazer pelo pai e pela mãe isso. Então é dentro da família que a gente tem como combater o egoísmo. Olha que lindo, né? E aí quando a gente sai para a sociedade, nós somos menos egoístas também. Por isso que Deus escolheu a família. A proximidade física e os laços de afetividade trabalham na destruição do egoísmo. O afeto, esse amor tão bonito que está dentro de nós, assim, que a gente sente porque sente. E a gente sente afeto por pessoas que não são só do nosso núcleo familiar, consanguíneo. E isso aí tem uma explicação muito lógica. A nossa família é enorme, a nossa família é muito grande, a família espiritual é muito grande, porque nós já encarnamos muitas vezes. Então é muito natural que a gente sinta um afeto enorme por alguém que não é do nosso núcleo familiar. E com essa pessoa é mais fácil da gente desenvolver a virtude, né? Que é contrária ao egoísmo, que é o altruísmo, né? Também o altruísmo. A empatia, o desejo para que aquela pessoa siga bem, e a gente faz esforços para auxiliar nisso. Os vínculos de afetividade entre os espíritos afins ou devedores que se reencontram para que um dia possamos formar a família universal que Jesus mencionou. Um só rebanho, um só pastor. A família universal, segundo Jesus. O que mais, gente? Concluindo essa primeira parte, né? Essa primeira fase, vamos entender que a família é um conjunto de indivíduos que reagem uns sobre os outros. É isso que acontece dentro da família. As nossas ações repercutem na ação do outro. Por isso que é tão importante a gente sempre trabalhar para ser melhor onde a gente está. Independente do outro, como ele é. Porque as nossas ações, a maneira como a gente é, no local onde a gente está, vai influir no outro. E ele vai buscar, se ele perceber que a gente está agindo bem, também fazer igual. Já dizem os sábios que a maior forma de educar é através do exemplo, né? Então nós reagimos uns sobre os outros. Com uma dinâmica particular, pois cada indivíduo tem as suas particularidades, suas inclinações, qualidades e defeitos próprios, todos nós, qualidades e defeitos próprios, diferentes, iguais e diferentes. Todos os espíritos são criados iguais e são todos diferentes. Olha que lindo, né?
justamente para se auxiliar uns aos outros no progresso. Resultado da somatória de suas existências anteriores, as diversas experiências que já tivemos. Isso tudo vai contribuindo para a gente se desenvolver, né? E isso aqui é muito importante. Ao me melhorar, eu estarei melhorando a minha família. Então, toda vez que eu achar, nossa, dentro da família tem dificuldades, e ela precisa ser melhor, né? O que eu faço? Eu me melhoro. Eu me melhoro, independente do outro, como ele age. Mas ele necessita do apoio dos outros elementos de sua família para auxiliar no seu progresso. Então temos uns apoiando os outros, aqueles mais adiantados ajudam aqueles mais atrasados. Né? Como Deus é sábio, olhem só, Ele colocou espíritos totalmente diferentes uns do lado dos outros. Uns mais evoluídos, uns mais retardatários. E o propósito é sempre o mesmo, um auxiliar o outro. Ao melhorarmos a família, estaremos melhorando as coletividades e depois o nosso planeta. Que lindo, hein? Isso contribui para a melhoria do planeta, todo o planeta. Tudo, no fundo, né? Tudo começa aonde? Em nós. Nunca é do outro. Que linda essa passagem, essa mensagem, essa reflexão. Tudo está em mim. Eu posso fazer tudo o que eu quiser. E aí, dependendo do que eu escolher fazer, o outro, isso vai repercutir na vida do outro também. Qual o papel na sociedade? Né? Vamos pensar um pouquinho. Deus fez o homem para viver em sociedade. Concordam? Eu acho que isso todos nós concordamos, né? Deus não fez, Ele não pensou o homem para viver separado, sozinho, embora alguns optem por isso. Mas é uma experiência provisória. Nessa experiência na Terra, nessa encarnação, de repente ele necessita ficar isolado. E ele aprende também no isolamento. Não tanto quanto aprenderia em sociedade, mas vai ser um acréscimo. Mas Deus fez o homem para viver em sociedade. E por isso Ele não nos deu inutilmente a palavra e todas as faculdades necessárias à vida em relação. Isso está lá na questão 766 do Livro dos Espíritos. Né? E Kardec comenta que o homem, ou melhor, que homem nenhum possui faculdades completas. Por mais que às vezes a gente se ache, né? A gente se acha. Ah, não, eu sou. Mas não é, não. Né? A gente sempre pode ser auxiliado e completado pelo outro. Às vezes a gente pensa que o outro, não, ele é muito insignificante, ele não sabe nada. Não, por favor. Mas sabe, nossa. Então Deus, né, nos deu faculdades incompletas. Mediante a união social é que elas umas às outras se completam, para lhe assegurarem o bem-estar e o progresso. Por isso é que, precisando uns dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade. Então Kardec explica por que a gente foi feito para viver em sociedade. E aí, qual que é o meu papel na vida? Conhecem essa figurinha? Claro que é uma foto, né, gente? É uma foto. Jesus é uma luz. O Cristo é uma luz. Como Jesus, fizeram várias fotos dele, né? Imaginemos ele de várias formas. E essa foto é uma que eu uso sempre, porque eu gosto muito do olhar desses personagens aí que usaram. Eu acho um olhar muito bonito. Mas ele disse assim, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Palavras de Jesus, está lá em João 10:10. Tem vida em abundância. E aí a gente traz uma outra pergunta, né? Esse aqui é um convite de Jesus, deixa eu colocar ali, qual é o convite de Jesus? Existem duas situações, ter vida em abundância, viver. Viver é diferente de existir? O que vocês acham? São conceitos diferentes, né? Viver e existir. Eu vou pegar aqui
Emmanuel, benfeitor Emmanuel, para que a gente possa refletir sobre esses dois conceitos, viver e existir. Está lá onde está? No Reformador de 1961, página 242. O Emmanuel, para aqueles que de repente não sabem, não estão bem familiarizados, ele era o mentor do Chico Xavier. Ele que, durante toda a existência terrena do Chico, 92, 93 anos encarnado na Terra, o Emmanuel, né, foi preparando o Chico para tudo que ele fez aqui. Então ele é um espírito bastante evoluído, Emmanuel, como o Chico é, né, a gente sabe. O Emmanuel trouxe uma coletânea de obras, romances históricos. Quem já leu algum romance histórico do Emmanuel aqui? Olha quanta gente já leu, né? Tem o Paulo Estevam, né? Tem o Há 2000 anos, tem os 50 anos depois, tem o Ave Cristo. Tem qual outro? Qual que é o quarto? Renúncia. Renúncia. Olha só o nome do romance, coisa mais linda, gente. Deve ter para emprestar aqui, viu? Deve ter. Quem não leu deveria começar a ler. Para ver que coisa linda que são esses romances históricos. Inclusive, Paulo Estevam é considerado no mundo como um dos maiores, um dos livros mais espetaculares que já foram trazidos, gente. É uma obra da literatura mundial, Paulo Estevam. Então, gente, Emmanuel trouxe esses livros através do Chico para nós. E nessa reflexão aqui, que ele intitulou de Existivos, ele vai convidar a gente a pensar na questão de existir e viver. Então ele diz assim, ó, existimos, existem todas as criaturas saídas do hálito do Criador. Portanto, todos existem, todas as criaturas, inclusive, né, os nossos irmãos que estão um pouquinho atrás na evolução, como os vegetais, como os animais, né? Como os minerais. Minerais também são criaturas de Deus. Então todos existem, minerais, vegetais, animais, homens, existem. Né? Surgiram do hálito do Criador, da criação divina. Ele diz ali, ó, a pedra existe, a planta existe, o animal existe. Existem almas nos passos diversos da evolução. Existem almas aí, né? A alma, dentro do conceito de Kardec, é o espírito encarnado. Então, quando nós estamos aqui, nós todos somos almas. Né? Todos nós somos almas. Quando a gente volta para o mundo espiritual, aí Kardec diz que nós somos espíritos, quando desencarnados. Então, o conceito da doutrina espírita. Então, Emmanuel diz que existem almas nos passos diversos da evolução. Então, somos nós todos aqui. Cada um numa etapa evolutiva. Em sentido espiritual, no entanto, viver é algo diferente de existir. Olha, está falando em sentido espiritual. O que é viver? Né? A vida é a experiência digna da imortalidade. Há muita gente que se estalfa, esse termo é afadiga, né? Perdendo saúde e possibilidades em movimento vazio, quando não se mergulha nas tramas do mal, entretecendo encarnações dolorosas. Olhem só, nós aqui, almas encarnadas e se afadigando, né? Quando a gente está ansioso e tal e coisa, né? Em movimento vazio, movimento inútil, quando ainda não estamos contribuindo para gerar problemas em novas encarnações, né? Em reencarnações dolorosas, por conta das ações vazias que estamos tendo agora, na experiência terrena. Há muita gente, por exemplo, que destrói o próprio cérebro. E aí Emmanuel traz um exemplo, né? Escrevendo sem proveito, né? O dom da escrita, ou a faculdade da escrita, que alguns têm mais facilidade. E ele se usa disso para criar obras negativas, ruins, para propagar o pessimismo, para propagar
a descrença, sei lá, um monte de coisa, ele está, né, naquele vazio existencial. Ele mergulha, não, está lá embaixo, né? Escrevendo sem proveito, quando não expressa o pensamento para inspirar negação e crueldade, ou se serve do seu pensamento, né, para propagar e inspirar negação e crueldade, entrando em sofrimentos reparadores. Todas as ações que nós estamos tomando no nosso dia a dia estão construindo o nosso amanhã, né? Então o que Emmanuel está dizendo é perfeitamente sábio. As ações que nós estamos cometendo a cada dia pode ser através do pensamento, da nossa escrita, da nossa fala. Olhem só quanta coisa. Há muita gente que aniquila as horas falando a esmo. Fala agora. Olha como às vezes a gente usa isso, né? Quando não se utiliza do verbo para ferir e enlouquecer os semelhantes. Adquirindo débitos escabrosos. Essas ações, né, que estão muito relacionadas àquele hábito, porque é hábito, gente. E hábito a gente muda, não muda? Hábito muda, basta vontade para mudar o hábito. Nós temos inúmeros hábitos. Um deles, às vezes, é propagar falas negativas de outras pessoas. Ele está dizendo assim, né? Utiliza o verbo para ferir e enlouquecer o semelhante. Há muita gente que pede essa ou aquela concessão. Pede quando vai retornar para a Terra, né? Para frustrá-la em atividades sem sentido. Então, eu peço algo para vir aqui e depois eu uso totalmente diferente. Quando não a maneja em prejuízo dos outros, criando lágrimas que empregará longo tempo para enxugar. Porque não existe uma outra maneira. Quando eu gero lágrimas no meu semelhante, eu vou ter que enxugar essas lágrimas. Vou ter que enxugar. Quem que está falando comigo aí? Deixa eu ver. Quem que é? Ela? Ela? Ah, como é o nome dela? Ana Júlia. Ana Júlia, coisa linda. Essa é a geração que vai estar encarnada lá no final desse século e ela vai afirmar para todos nós. Com certeza, ela vai dizer, esse século é o século do amor. A Ana Júlia já sabe disso, gente. Esse que não. Olha só. Todos esses agentes da inutilidade, da delinquência, existem. Então, essa é a referência que Emmanuel está fazendo entre existir e viver. Esses de nós que estão praticando tudo isso existem, como todos nós existimos. E aí ele diz assim, observa assim o que fazes. Aí vem aquele conselho que Emmanuel dá sempre ao final. O berço confere a existência, mas a vida é obra nossa. Então todos nós existimos. Agora viver verdadeiramente, como Jesus disse ali, né? Eu vim para que tenhas vida em abundância. Aí é uma escolha nossa, né? É um desejo nosso. Reflexão final. Ah, mas é cedo ainda, que bom, nós vamos ter tempo aí. Reflexão final. Qual é o meu papel na família? Qual é o meu papel na sociedade? Eu vivo ou existo? E aí, lógico, ninguém vai responder, nem eu vou dizer. Eu procuro viver, mas em certos momentos eu existo. Né, gente? Porque afinal a gente está encarnado aqui na Terra, todos, né? No mesmo propósito. Então, às vezes eu existo, às vezes eu faço ações equivocadas, né? Eu erro, piso na bola e aí depois eu penso, e como a doutrina espírita, essa bênção de Deus, o Consolador Prometido, traz muita coisa boa para nós, quando a gente se dedica a estudar a doutrina, a refletir sobre ela, a pensar, eu já consigo perceber quando eu estou existindo. E aí eu vou e faço esforço para mudar a chave, e aí viver. Né? Mas aí tem aquela resposta para a gente responder. Eu gostaria que todos nós fôssemos para casa hoje, tendo a certeza absoluta, sem qualquer sombra de dúvida, de que o século XXI é o século do amor. Porque, pessoal, é muito importante a gente pensar dessa maneira. Porque quando a gente pensa, nós estamos gerando uma energia de amor.
Isso não vai fazer com que eu passe a deixar de enxergar ainda o não amor que existe, né? Mas eu vou começar a vibrar no amor. E como a gente pôde ver aqui hoje, tudo está em mim, não está no outro, não. Então eu preciso vibrar no amor. E Kardec vai nos dizer, lá na questão 1019, né? É isso mesmo? Capítulo 2, das penas e gozos futuros. Questão 1019, na verdade, não é palavras de Kardec, é palavras de São Luís. Está lá embaixo. Aqui. Eles não estão enxergando aqui, que estão assim, né? 1019, São Luís. São Luís disse assim, ó: predita foi a transformação da humanidade, e vos avizinhais do momento em que se dará, momento cuja chegada apressam todos os homens que auxiliam o progresso. Que lindo, né? Essa transformação se verificará por meio da encarnação de espíritos melhores, que constituirão na Terra uma geração nova. Então, esse texto de São Luís, né, que está no Livro dos Espíritos, foi trazido para nós em 1850. O Livro dos Espíritos foi publicado em 1857, então ele é um pouquinho anterior. Né? Então, já ele dizia que se avizinhava esse momento. O século XX foi o século da ciência. Continua sendo, né, gente? Continua. A ciência está muito presente. As descobertas, né, as possibilidades de desenvolver o nosso intelecto. E o Livro dos Espíritos diz que o progresso moral vem sempre depois do progresso intelectual. Eu preciso aprender a desenvolver o meu intelecto, a compreensão das coisas, para aí poder desenvolver a minha moral. Então, lá em 1857, quando chegou para nós o Consolador prometido, essa bênção da doutrina espírita, eles disseram que o nosso mundo, o planeta Terra, né, o mundo que nós habitamos aqui, ele está em transformação. E essa geração nova que está surgindo ama muito mais. Alguém discorda disso? Que as novas gerações... Vai ter alguém aqui que já pensou, porque eu estou captando o pensamento de vocês, que já pensou assim: poxa vida, mas está aparecendo aí na mídia toda hora escola onde crianças vão armadas e atacam professores. Não pensaram nisso? Quem pensou nisso? Eu pensei, porque afinal eu falei, né? Eu fui inspirado para lembrar isso, que também acontece. Mas, gente, isso é a minoria, quase nada. Quase nada. Tem centenas, milhares, milhões de crianças indo para a escola para aprender, vindo aqui para a evangelização infantil. Tem a Ana Júlia, que está aqui, ó, vindo hoje e captando aqui o que nós estamos conversando, porque ela é um espírito que chegou, né? E que cabe a mamãe e o papai conduzir, né, também. Olha que coisa linda. E Deus é que define, ó, então, cada vez mais vão encarnar espíritos melhores. Isso aí foi previsto. Quem trouxe isso, gente, foi São Luís. E eu acredito no que São Luís falou. Cada vez mais vão encarnar na Terra espíritos melhores. Por isso que o século XXI vai ser o século do amor. Já está sendo o século do amor. E eu sei disso porque eu nasci no século XX. E quando eu nasci, gente, eu aprendi a quê? A caçar passarinho. Quem que usou estilingue para caçar passarinho quando era criança? Olha só. Nós aqui foi caçando passarinho. Hoje, gente, ninguém mais está ensinando criança a caçar passarinho. Não. Quando eu nasci, cachorro era cachorro. E muitas vezes a gente usava cachorro de uma maneira, dava resto de comida para eles. Como que nós tratamos os animais hoje? Claro que tem gente que não trata bem os animais ainda, mas a maioria da população do planeta, gente, trata os animais com carinho, com respeito, com amor. A maioria trata.
Como que a gente não vai imaginar que o século XXI é o século do amor? Nós precisamos mudar o nosso olhar. Jesus falou assim, é preciso ter olhos de ver, é preciso ter ouvidos de ouvir. E aqui eu vou trazer mais uma frase. Miramês. O espírito miramês é um espírito que trouxe, através de João Nunes Maia, o médium, né, várias obras. Uma sobre Francisco de Assis, uma sobre Maria, Santa Maria, né, Mãe de Jesus. E trouxe essa obra maravilhosa que é a interpretação, né, os comentários que ele faz sobre o Livro dos Espíritos. São 20 livros, gente, 20 livros, né, onde ele comenta uma a uma as questões do Livro dos Espíritos. O Espírito Miramês. E aí é chegada aquela hora do merchan, né? Porque a gente precisa fazer propaganda, porque a propaganda ainda é a alma do negócio, segundo dizem os que fazem, né, o marketing. Eu vou fazer um marketing aqui. Ó, aqui nós temos um canal, youtube.com/Espiritismo e Vida 1857. Esse é um canal espírita, que nós criamos com amigos queridos, e nós fazemos estudos. E nós temos um estudo aos domingos sobre o Livro dos Espíritos, tá bom? Então quem quiser participar com a gente é pelo YouTube. Fica gravado lá no canal, né? E todo domingo a gente se reúne em 4 para conversar sobre o Livro dos Espíritos. Essa obra maravilhosa. Hoje tem, tá bom? 21 horas, tá? Quem quiser depois anota o endereço. E a gente usa bastante Miramês lá também, quando a gente reflete sobre o Livro dos Espíritos. E aí foi ele, lá no capítulo 23, vocês já leram, né? Não é 23, é 29. Todo mundo já leu ali? Quem que já leu ali? Quem consegue ler para mim? A senhora consegue? O século que vamos todos entrar, o início do terceiro milênio, é o século do amor, quando todos irão se interessar pela educação dos sentimentos, porque somente o amor sabe dirigir a ciência, para que, unidos, rasguem o véu. Aí poderemos compreender, conquistar e viver a felicidade. Olha isso, né? Então Miramês trouxe essa obra para nós nos anos 70. Então ele estava se referindo ao século XXI. Tá? Ele disse que é o século do amor. E eu, quando eu consigo colocar os meus olhos para enxergar, eu tenho a certeza disso, que é o século do amor. Espero que todos aqueles que achavam que não comecem a tentar pensar que o século XXI é o século do amor. Porque se a gente pensa assim, a gente começa a agir com mais amor. Porque tudo nasce no nosso pensamento, para depois se tornar ação. Jesus falou assim, nós somos discípulos de Jesus aqui? Somos? Nisso todos concordam. Jesus, ao ensinar, ele falou assim, os meus discípulos serão conhecidos por muito amar. Legal, né? Muito legal. Lá, durante o último momento, um dos últimos, de Jesus encarnado, durante o lava-pés, lembram daquela passagem? Que foi durante a última ceia, tão comentada, tão falada por várias religiões cristãs. O que Jesus fez? Bom, eu já falei, né? O que Jesus fez durante a última ceia? Lavou os pés dos seus discípulos, né? E eles estavam, gente, naquele momento, trocando ideias de quem substituiria Jesus. Legal, né? Os apóstolos pensavam assim como nós. Eles são hoje espíritos muito mais evoluídos, afinal eles estavam encarnados no primeiro século, né, da era cristã, e conviveram com Jesus como nós, né? Quem conviveu com Jesus lá? Provavelmente. Talvez nós tivéssemos convivido sendo os sacerdotes do templo lá, totalmente bravos, indignados com Jesus, e loucos de vontade de levar Jesus para a cruz. Mas talvez a gente tenha também estado lá como discípulo de Jesus, né?
E eles, naquele momento, durante a Santa Ceia, chegou um momento que eles se perguntaram quem substituiria Jesus. E aí Jesus o que fez? Foi lavar os pés deles, gente. Foi lavar os pés deles. O que ele ensinou com isso? Muitos dizem assim, nossa, Jesus mostrou que era extremamente humilde. Claro que era, mas Jesus queria ensinar a respeito do amor. Jesus queria mostrar o que a gente tem que fazer, que é amar, que é se doar, que é... O amor nada mais é do que fazer para os outros. Então, para mim, assim, a grande mensagem, a grande lição de Jesus durante essa passagem de lava-pés é demonstrar o quanto ele amava a todos, o quanto ele ama a todos ainda. Até hoje ele ama, continua amando e amará. Porque afinal ele disse assim que das suas ovelhas, ou das ovelhas que o Pai confiou a ele, nenhuma se perderia. E aí quando ele tem uma passagem linda de um outro estudo que a gente faz às terças-feiras desse canal, 21 horas também. Olha que eu não perco a oportunidade de tentar convencer vocês. A gente lê e comenta rapidamente, dentro das nossas reflexões, as obras de Amélia Rodrigues, que são 10 livros maravilhosos. E num deles, semana passada, nós estudamos o último capítulo do Trigo de Deus, que é o 6º livro. Agora, na terça-feira, a gente começa Dias Aventurados? Venturosos, terça-feira. E nessa passagem, a última, Jesus, lá do lado do lago de Genezaré. Nós podemos ir até o meio-dia aqui? Tranquilo? Eu não posso contar. Jesus, olha Jesus, lá do lago, ele vai encontrar os seus apóstolos, todos lá triste, logo após a crucificação. Jesus ficou entre nós durante 40 dias, aparecendo, reforçando os seus ensinamentos, falando de amor. E aí ele vai lá e faz com que eles tinham passado a noite toda pescando e não pegaram um único peixe. E aí Jesus vai lá e diz assim, gente, joga a rede ali, do lado direito. Aí eles jogam e a rede vem carregada de peixes. Segundo a Amélia Rodrigues, 153, se não me engano. A numerologia para o judeu era muito importante, a numerologia. Não sei por que 153, mas eram enormes. E aí Jesus pega um daqueles peixes enormes, senta na praia, faz uma fogueirinha ali, coisa mais linda, e vai assar aquele peixe junto com os apóstolos dele. E aí chama eles, conversa, Pedro, muito triste. Aí ele pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? E aí Pedro responde, sim, mestre, eu te amo. Tu sabes que eu te amo. Aí ele pergunta mais uma vez. Daí ele responde, então, apacenta as minhas ovelhas. Aí ele pergunta mais uma vez, Pedro, tu me amas? Sim, mestre, eu te amo, tu sabes. Então cuida das minhas ovelhas, Pedro. Aí ele pergunta pela terceira vez para Pedro, Pedro, tu me amas? Te amo, tu sabes. E aí Pedro já estava ficando nervoso, Vocês sabem que Pedro já estava perdendo a paciência com Jesus. Olha só, Pedro perdia a paciência com Jesus, vocês sabiam disso? Olha só. E ele responde pela terceira vez. Então, ordena as minhas ovelhas, cuida, apacenta. Então Jesus falando de amor para Pedro, mais uma vez, e dizendo que amor é fazer para o outro, fazer pelo outro. Bacana. Obrigado, gente. Que bom que vocês deram umas risadinhas. Eu passei aqui 5 minutinhos. Me desculpem, mas espero que todos tenham um domingo abençoado, muita luz, muita paz, e que todos vão para casa pensando que o século XXI é do amor. E aí que cada um de nós faça a nossa parte. E que também o pessoal que vai assistir é ao vivo, não? Desculpe, gente, vocês que estão aí ouvindo em casa, Agora que eu lembrei de perguntar se vocês estavam aí. Mas recebam o meu carinho, o meu afeto. Espero que vocês todos também tenham pensado nisso e que tenham a certeza que o século XXI é do amor.
Obrigado à casa aqui, que é sempre gostoso vir. E um ótimo domingo a todos. A prece? Vamos lá, meus queridos. Nossa! A prece agora, né, esse momento em que estamos envolvidos, totalmente envolvidos nessa energia abençoada. O desejo é apenas de agradecer, a equipe espiritual dessa casa abençoada, que nos proporciona, que demonstra todo o amor, né, que eles sentem por nós, porque estão sempre, em todos os instantes que essa casa abre ao público, e também naqueles instantes, né, em que nós aqui trabalhadores nos reunimos entre nós aqui, eles estão nos envolvendo nas suas energias de paz, de harmonia, de amor. Então, o sentimento que nos move agora é de gratidão a esses irmãos queridos. Gratidão também às almas aqui encarnadas, né? A esses irmãos queridos que vêm aqui e que são responsáveis por essa casa abrir. Quanto amor eles nos oferecem também, quanto carinho. Eu, em especial, que não sou trabalhador dessa casa, né? Toda vez que venho aqui sou recebido com tanto carinho. Então, minha gratidão a eles. E gratidão a Jesus, esse irmão abençoado, né? Que tanto nos ensinou, que tanto nos ensina, que vela por nós. E, por fim, gratidão a Deus por nos dar a vida, por nos dar a família em que estamos, por nos dar a oportunidade dos relacionamentos, dos encontros, dos desencontros, às vezes, tão importantes. Enfim, o momento é só de agradecer por tudo. Que o nosso final de semana seja de muita luz, de muitas bênçãos, e que possamos refletir a palavra que a doutrina espírita nos envia sempre, pensar muito sobre tudo e no que for possível que façamos a nossa parte, que nos transformemos em seres melhores e que contribuamos sempre nos nossos irmãos que estão ao nosso lado. Obrigado, que assim seja.